Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à Casa do Pão, onde nos alimentamos com o pão vivo que desce do céu, que é a pura, a verdadeira palavra que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo que habita em nós e é o Consolador Santo, o Conselheiro amado, que nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas. Diz assim um versículo, que creio que deve ser também um dos versículos ou das palavras oportunas neste tempo que estamos a viver. 1 de João, capítulo 2, e o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava a responder às questões levantadas pelos seus discípulos acerca das últimas coisas, Jesus disse claramente que do dia e da hora ninguém sabia da sua volta. Aqui João fala-nos da última hora, não é só João, mas fala-nos da última hora, que significa que são as profecias do cumprimento das últimas coisas ou daquelas que se aproximam claramente dos acontecimentos que Jesus disse que seriam, de facto, sinais da proximidade da sua volta. O que eu quero dizer com isto é para todos nós estarmos preparados, vigilantes. Vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã e vamos pô-la em prática. Como diz o nosso versículo do ano, praticar a palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, oramos a Ti, em nome de Jesus, para que esta manhã, Senhor, possas, na verdade, preparar os nossos corações para Te louvar, render a Ti, Senhor, honra, glória e poder, Senhor, e para que o nosso louvor, Senhor, esta manhã chegue ao trono da Tua graça como cheiro suave e agradável às Tuas narinas. Usa então, Senhor, os Teus servos que esta manhã Tu separaste para ministrarem o louvor e a Tua palavra. Para que também, Senhor, a Tua palavra venha preencher os anelos da nossa alma, Senhor, para assim prosseguirmos a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. A Ti, Pai amado, oro, em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com a Elizabeth, a diaconisa da igreja, e depois a palavra está também com o Emanuel, diácono também da igreja. A paz do Senhor. Amém. Hoje temos um lindo sol que nos sorri. Pela graça de Deus, graças a Deus podemos, alegra-nos mais a alma, mas seja chuva ou seja sol, é o Senhor que nos alegra e não o tempo. Apenas humanamente sentimos-nos bem como o sol. Nós damos graças a Deus, podemos estar aqui esta manhã, por estas portas poderem estar abertas, é sempre um motivo de dar graças ao Senhor. E vamos então iniciar o nosso culto. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o precioso sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa, que nos livra de toda a malícia. E é isto que nós precisamos. E ainda por cima, no mundo em que nós vivemos, já cada vez pior, só mesmo o precioso sangue de Jesus é que nos pode limpar. Vamos colocar-nos de pé, vamos pedir ao Senhor que realmente oriente desde o louvor até à palavra, que use as nossas vidas, de quem está a ministrar o louvor e a palavra esta manhã. Ó nosso Deus, nosso Pai, Te damos graças, Senhor, por podermos estar aqui esta manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos teres trazido à Tua casa, Senhor, por termos forças, Senhor, e saúde, Senhor, para podermos estar aqui, Senhor, por estas portas, Senhor, poderem estarem abertas, Senhor. Tudo é motivo, Senhor, de Te dar graças, Senhor. Obrigada, Senhor, logo pela manhã, Senhor, o nosso respirar, Senhor, nos levantarmos das nossas camas, Senhor, e realmente podermos
realmente falar, Senhor, e agradecer-te, Senhor, seja com a nossa voz ou com o nosso coração, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Obrigada, Senhor, porque realmente, Jesus, esta tua vida, por cada um de nós que está aqui e mesmo por aquelas vidas que ainda estão no mundo, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor, tu deste a tua vida por cada um de nós, realmente para nos livrarmos do pecado, Senhor, para realmente sermos limpos, sermos purificados, Senhor, sermos salvos, Senhor, alcançarmos a salvação na nossa vida, Senhor, e podemos ter a esperança, Senhor, que um dia estaremos eternamente com o nosso Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Vem orientar, Senhor. Orienta, Senhor, desde o louvor, Senhor, usa a minha vida, Senhor, até à palavra, Senhor, usa a vida, Senhor, do teu servo, Senhor Emanuel, Senhor, que tu possas usar as nossas vidas, Senhor. Sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor. E fala, Senhor, ao coração de cada um que está aqui esta manhã, Senhor. Sejas tu a falar, Senhor, mas principalmente, Senhor, cada um de nós, Senhor, já esteja com o nosso coração predisposto, Senhor, para te louvar, Senhor, com o nosso coração pronto para receber a tua palavra, Senhor, e não estejamos com o coração fechado, Senhor, ou apenas ocupar um lugar, Senhor, esta manhã, Senhor, na cadeira, Senhor, mas sim estejamos, Senhor, prontos para ti, Senhor. Ó, Senhor, que esta manhã realmente e possamos sair, Senhor, realmente cheios, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Possamos sair por aquelas portas, Senhor, mais cheios que aquilo que entramos, Senhor. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Do teu pecado te queres livrar. Do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Com a vaidade desejas vingar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Serás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Crê nisto? No sangue de Jesus há o poder.
e se diz que crê, então tudo o que vier à sua vida e que pareça uma tempestade, falo para mim também, creia que no sangue de Jesus tem poder. Amém? Vamos continuar a louvar ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. Preocupamos com muitas coisas, mas busquemos ao Senhor acima de tudo. Amém? Mateus 6, o versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E do 31 ao 34 ainda diz: Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nossa tendência é muito preocupar-nos com o amanhã. O amanhã, seja com roupa, não significa que seja com roupa, mas preocupar-nos com tudo.
E com estas preocupações acabamos por nos esquecer do Senhor. Busquemos primeiro o Senhor. Em todas as oportunidades que nós temos. Não só a casa do Senhor. Nos nossos dia-a-dias também temos de buscar o Senhor. Mas sempre que pudermos, busquemos ao Senhor. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu sinto a igreja hoje muito cansada. Você não crê que Jesus vive? E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Comparado ao mundo, é esta a nossa esperança. No seu coração, levanta a sua voz ao trono da graça e dê graças ao Senhor, porque Ele está vivo e por isso nós podemos crer no amanhã. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes, Senhor, realmente por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Graças, Senhor, Te damos. Oh, Senhor. Tu, Senhor, morto não ficaste, Senhor. Aleluia, mas tu ressurgiste, Senhor, para ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, por tudo, Senhor, que nos tens dado e acrescentado, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque ainda, Senhor amado, nos podemos reunir ao Teu nome para celebrar, Senhor, o Teu grandioso nome, Senhor. Eis-nos aqui rendidos aos Teus pés, com gratidão, com ação de graças, dizendo, Senhor, que a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Filipenses 2,
de 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por muito que muitos ainda não o tenham visto, mas todo o joelho se irá dobrar na presença do Senhor. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo
santo, Senhor. Oh, Senhor, quão lindo será, Senhor, quando todas as vozes, Senhor, se levantarem, Senhor, e clamar que Tu és santo, Senhor. Louvado és Tu, Senhor. Possamos honrar-Te, Senhor, com as nossas vidas, Senhor, com o nosso falar, Senhor. Possamos glorificar-Te, Senhor, com as nossas vidas, com o nosso falar, Senhor. Sejamos realmente verdadeiros praticantes da Tua palavra, Senhor, e não só apenas ouvintes, Senhor. Pois desta forma realmente Te honraremos, Senhor. Verdadeiramente, Senhor. Santo és Tu, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, agora e para sempre. Aleluia. A palavra está com o nosso irmão Emanuel. Paz, Senhor, irmãos. Depois desta comunhão que nós tivemos, deste louvor e adoração ao nosso Deus, já poderíamos ir para casa com o nosso copo quase a transbordar. Porque Ele é santo. E porque Ele é santo, nós estamos aqui para o exaltar, para o louvar, para o adorar. E porque Ele é santo, nós lhes damos imensas graças por podermos ser chamados seus filhos, por podermos ser chamados o povo de Deus. Aleluia. Todo o louvor apresentado à nossa querida irmã Miriam. Quem não conhece, ela é Elizabeth, mas também é Miriam. E eu gosto muito do nome Miriam. Por isso trato quase sempre o Miriam. Este louvor apresentado foi um pouco o espelho daquilo que eu vou falar hoje, num tema que muitos de nós, eu incluído, fugimos. É um tema que o nosso pastor teve a dar um estudo em janeiro que eu não estive presente. Em dezembro falámos sobre as portas. Mas em janeiro, e como eu não estive, não me lembro de ter falado sobre a oração. Mas assisti à última reunião em que o irmão acabou o estudo a falar da oração. E concluiu. Mas é uma espécie de continuação. Eu quero falar um pouco do que é a oração. E vamos abrir nossa Bíblia em Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 14, do versículo 13 ao 20. Quem puder estar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: pelo que o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Oremos.
Pai Santo, louvor, honra, glória, majestade, poder seja ao teu santo nome. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e que ela realmente venha instruir-nos, Senhor, venha a dar entendimento ao nosso coração, para que a possamos pôr em prática, como tu dizes na tua palavra, para executarmos a tua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Que realmente possamos ter ouvidos para ouvir aquilo que tens colocado em nós. E em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso amado Salvador, te dou as imensas graças. Amém e amém. Podeis sentar-vos. If I say I'm here to praise the Lord, who says Amen? Amém. Not everybody understands what I said, right? Mis hermanos, gracias por estar aquí en la casa del Señor. Venimos para hablar de Dios, hablar de su palabra. Venimos a darle toda la honra y la gloria. ¿Me están entendiendo? Un poquito, ¿verdad? Mas estas não são nossas línguas. Este é o nosso idioma, é o português. E se eu falar com os irmãos em inglês, muitos de vós não vão entender como se diz a nossa gíria, patavina. Por isso eu vou falar, como diz Paulo, 5 palavras na nossa língua. Hoje temos a facilidade de entrar nas redes sociais e, infelizmente, há facilidade de entrarem nas nossas redes sociais. E vêm pessoas publicar 1001 coisas. Umas boas, umas assim, outras terrivelmente más. No meio cristão, isso também acontece. Mas nem tudo serve para nosso ensino ou edificação. Há uma coisa que se chama IA, Inteligência Artificial. O que eu vou falar, para se o irmão quiser cortar, não sei se vai alterar o algoritmo, não sei, não percebo nada disso. O que eu quero dizer é que o IA está-se a aproveitar de minar, contaminar, contradizer a verdadeira Igreja de Deus. E a verdadeira Igreja de Deus é aquela que foi redimida pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja de Deus, em que Cristo é a cabeça e nós, os que são salvos pela graça do Senhor, somos o corpo. Mas muitas vezes nós deixamos-nos influenciar por aquilo que é publicado e até nos conformamos às vezes com o que se lá diz. Achamos até que é o suficiente para a nossa vida cristã um versículo que lemos numa rede social, uma mensagem que ouvimos de alguém que se diz pastor, que nós nem sabemos se é pastor ou se não é. Ou um testemunho belíssimo, alguns até nos fazem chorar. Se é verdade ou não, só Deus sabe. E muitas outras coisas acontecem nas redes sociais. Reparei que se publica muito orações modelos de homens, como eu e como cada um de vós. Publica-se a oração da manhã, a da tarde, a da noite, a oração da cura, a oração do livramento, a oração da proteção, a oração da paz, a oração da guerra espiritual e por aí adiante, etc, etc, etc. A oração é um privilégio que nós temos, poder falar diretamente com o Pai. Amém.
expondo ao Senhor o momento exato que estamos a viver. Estejamos num túnel, a passar uma ponte, estejamos em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lado, no meio do caos, do trânsito, em qualquer sítio, em qualquer lugar, temos esse privilégio de falar com Deus. A oração não é um ato mágico. A oração não é um ato de superstição. A oração não é nenhum tipo de mantra. É o expressar do nosso coração ao Altíssimo. Refletindo um pouco sobre isto, eu digo a verdade, e como o pastor costuma dizer, eu confesso, tinha algum receio em trazer isto, porque já há algum tempo que isto vinha a tocar o meu coração. Mas o Senhor, eu tenho muitas mensagens escritas e o pastor disse-me para eu dar a mensagem que a Alzira não podia estar, não podia aguentar-se muito tempo de pé, então eu estou aqui no lugar que era supostamente a Alzira. Mas a nossa irmã Alzira hoje está de ouvinte. E o Senhor deu uma oportunidade de poder expressar aquilo que eu escrevi no momento em que eu senti da parte do Senhor que devia escrever. Onde está na realidade a oração genuína que vem dentro do coração? São estas orações que às vezes até terminam dizendo assim: Senhor, livra-nos de toda a tentação, amém. Em nome de quem? Muito cuidado. Vamos ter muito cuidado quando lemos coisas que não são aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele disse que toda oração termina em nome de Jesus. Onde é que está a oração original? Palavras próprias, sentimento único, pois é o que sentimos no momento e é o espelho que nos vai na alma. Momentos já em que são diferentes estados de alma, não é? Há momentos de louvor, de gratidão, de adoração, mas há momentos de intercessão, de clamor, entre muitos momentos. Certo, porém, que qualquer dos momentos Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu às vezes dizia assim, algumas orações não passam do teto. Elas podem não passar do teto para nós, mas o Senhor escuta essa oração. Se lhe vai dar valor ou não, se vai dar resposta ou não, só o Senhor é soberano para o fazer. Não é o que eu penso, ou o que o irmão pensa, ou o que deixa de pensar. É aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E se essa oração chega ao altar da graça, que vai chegar, certamente, passou o teto. Falar com Deus com as nossas próprias palavras. E mesmo quando não soubermos o que dizer, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos ver Romanos 8, só para confirmar. Que é assim que o Espírito atua em favor nosso. O Espírito do Senhor. Romanos 8, 26 e 27. E diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Mesmo quando não tenhamos grandes palavras, ou poucas palavras, ou no meio de um choro, apenas podemos balbuciar umas palavras, o Senhor escuta e o Espírito intercede por nós nesse momento. Salmos 51, 6 diz: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É no nosso cantinho, aquele momento que nós temos em comunhão íntima com o Senhor, é onde aprendemos a ser sábios. É onde Ele nos diz como
fazer ou como não fazer. Na Bíblia, ensina-nos a evitar orações que sejam hipócritas, destinadas a ser ouvidas pelos homens, ou que se usam com vãs repetições. Mateus 6, Mateus capítulo 6, do versículo 5 a 8, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas, às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, os que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Em Eclesiastes, capítulo 5, Salomão adverte-nos para que tenhamos cuidado com o que profetizamos, com o que dizemos, com o que sai da nossa boca. Diz assim o capítulo 5, de 1 a 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque de muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Salmos 19, 14 diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estejam gratos, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Na tua presença. As palavras dos nossos lábios. Nem que seja só balbuciar os nossos lábios. O Senhor entende. Muitas vezes o nosso estado de espírito não é o melhor, mas mesmo assim devemos apresentar-nos ao Pai com um coração quebrantado e grato. Falar com Deus eleva os nossos níveis de dependência, humildade e serenidade. Quando oramos ao Senhor, tudo isto acontece. Dependência porque dependemos dEle. Humildade porque sabemos que só Ele reina. Só Ele reina em nós. E serenidade. Só Ele nos transmite essa paz. Aquela paz que ninguém, nem o mundo, pode dar. Só em Cristo Jesus temos essa paz. Ele é a paz interior para o momento. Orar a Deus no Espírito e em verdade, em nome de Jesus, nos inspira a adoração. Acabamos de cantar este corinho que diz Santo para sempre. Estaríamos aqui o resto do dia a cantar este louvor, sim ou não? Porque nos toca profundamente, nos leva à adoração, nos leva, alguns de nós talvez, até as lágrimas rolarem de felicidade, porque o Senhor é santo. E Ele quer que nós sejamos santos também. Esse é o seu desejo. E é para isso que nós estamos caminhando, para chegarmos à santidade. Sabemos que esse dia está mais perto do que nunca. Ao orar, não usem vãs repetições.
sejamos levados a apresentar Deus Pai com toda a liberdade de espírito. Com as nossas... Eu penso que foi aqui este versículo, toda a liberdade no espírito. Creio que está em Judas. O irmão José falou nisso nessa quinta-feira em que terminámos o estudo. A liberdade de orar no espírito. É não nos importarmos das coisas lindas que temos que dizer ao Senhor. É orarmos da maneira como nós somos, nos apresentamos nesse momento. Caídos, derrubados, com muita alegria, extasiados, seja qual for o momento. É assim que nós devemos apresentar-nos perante Deus. Nessa liberdade. Não fazer orações bonitas, porque o Senhor ouve qualquer oração, mas as nossas palavras, poucas e pobres, mas que saiam do coração. Poucas e pobres, mas que saiam do coração. Sejamos genuínos quando oramos ao Senhor. A oração é falar com Deus. Como já repeti e volto a repetir, um coração quebrantado e humilde. Orar é um ato livre, espontâneo. É uma necessidade de abrir a alma ao Criador, como diz aquele cântico que vamos cantar ao final, se Deus permitir. É levar a Deus o momento que estamos a viver. Seja alegre, feliz, triste, constrangido, ou simplesmente dizer: obrigado, Senhor. Podemos não dizer mais nada, mas se o nosso coração sentir só dizer obrigado, Senhor, ou graças, Senhor, é porque é um coração agradecido. Ore com prazer de falar com Deus, não como uma obrigação. Ore com a alegria de saber que Ele ouve os seus filhos. Amém? Amém. Ele ouve os seus filhos, seja em qual for a situação. Não são as muitas palavras que fazem mover o coração de Deus, mas sim o quão direto e objetivo a oração é. Mesmo que seja sussurrando, a oração alcança o céu. Não é preciso orações eloquentes, lindas palavras, aquelas palavras caras que às vezes pessoas utilizam. Eu não sou disso. Os meus estudos não alcançam. Mas o que importa é que o meu coração esteja quebrantado perante o Senhor. E nas minhas parcas palavras dizer-lhe o que eu sinto no momento. Não são as orações feitas, meus irmãos, é a oração que sai do nosso coração, que o Senhor aceita, de bom grado. Antes de falarmos alguma coisa, já Deus sabe o que vamos dizer, e melhor ainda, Ele sabe exatamente o que necessitamos para esse momento. Mas Ele quer ouvir de nós. Que a nossa voz, que os nossos lábios falem com Ele. E Ele fala connosco. Temos que ter um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor está aqui. Todos os dias. A todo momento. Se Ele quer dar, aleluia. Se Ele não quer dar, aleluia. Esta é a vida do crente. Ter um coração ligado ao Senhor. É esta vida que nós temos que ter. Temos que aceitar a soberania do Senhor. Totalmente a sua santa e divina vontade. Infelizmente, reclamamos.
Achei interessante a Miriam falar sobre... Bom, hoje está o sol. Hoje o sol nasce todos os dias. E num dia de chuva, um dia nublado, um dia escuro, sabe o que é que faz a diferença? É o sol que brilha dentro de si. E esse sol é Jesus. Ele é a luz da nossa vida. Sim ou não? Ele brilha, seja em qualquer tempestade. Não brilha só nos dias de sol. Mal seria que nós só víssemos Deus nos dias de sol. Não quero alongar muito mais, mas vou deixar umas referências para que os meus irmãos possam meditar e refletir o quanto é importante Deus ouvir as nossas próprias palavras. Jeremias 29. Vamos lá desfolhar um bocadinho a Bíblia agora. Jeremias 29, 12, 13. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Perdão. A alegria de estarmos todos juntos na glória. Com todos os nossos irmãos que já creram, que creem e que vão crer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. João 14, um bocadinho para trás. É só para confirmar tudo isto, estas referências, para confirmarmos que realmente a oração é importante na nossa vida. Nossa vida cotidiana, nossa vida espiritual. Falar com o Pai é muito, muito importante. 1 João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filipenses 4, 6. Já foi lido hoje. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, os vossos rogos, os vossos clamores, as vossas intercessões, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Coração agradecido. Sempre. Colossenses 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Amém. Este livro não é um livro que conta histórias. Este livro é o nosso manual. Este livro é a nossa enciclopédia. Este livro é a palavra de Deus para a nossa vida. É a palavra de Deus do ontem. É a palavra de Deus do hoje. É a palavra de Deus do amanhã. É a palavra de Deus por toda a eternidade. A palavra de Deus diz em Mateus 6,9. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. A Deus, ao Pai, ao Deus eterno, ao Deus Criador de todas as coisas. E como já lemos em João 14, peça sempre em nome de Jesus. Tudo o que pedir, peça em nome de Jesus. Em Lucas 18, (13 e 14), ensina-nos assim. O publicano: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, que nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos e tudo quanto possuo. Deus não aceita este tipo de oração. Não há humildade, há exaltação. E o Senhor diz que aquele que se a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Lucas 18:1, é só voltar a página para trás, diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O que é que isto quer dizer? Temos que orar com perseverança. Sempre. A palavra de Deus diz, penso que em Tiago, orai sem cessar. E em submissão à vontade de Deus, Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Submissão à vontade de Deus. Romanos 15, 29 e 32. Diz assim: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim, a Deus. Juntos no combate pelo Evangelho, na luta contra Satanás. Temos que estar unidos. E a oração é a arma do crente. A oração tem que fazer parte da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. E a ti, meu amigo, que ainda não decidiste abrir a porta do teu coração, o convite é este. Romanos 10. Aqueles que pensam que podem viver sem nada, podem viver por sua alta recriação, à rubrica de Deus, o convite é este. Romanos 10, 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, entre um português e um espanhol,
entre um americano e um chinês, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, reparem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ora ao Senhor, se ainda não o fez, se ainda não aceitou, ainda não o recebeu no seu coração, ainda não lhe abriu a porta do seu coração para que eu possa entrar, eu deixo-lhe este convite, que está expresso em várias passagens bíblicas. Mas este é o essencial. Se confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo foi aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos e vive com Ele na glória. Aleluia! Glória a Deus. Termino com o Salmos 95. Esta é uma verdadeira adoração de louvor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluia! Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entreguemos tudo em oração ao nosso Deus. Ele é fiel e justo, e Ele pode todas as coisas. Segundo o nosso coração, sejamos sinceros connosco próprios e sejamos sinceros com o nosso Deus. Amém? E que a palavra que foi semeada possa germinar nos nossos corações esta manhã e todos os dias, e que o Senhor nos abençoe cada um. E eu gostaria de finalizar com o coro a falar com Deus, mas a gente passa o irmão pastor José para vir aqui à frente. Depois terminamos com o coro falar com Deus, se for possível. Deus abençoe. Peço então a Nelson para colocar. Falar com Deus, coro, falar com Deus. Antes de cantarmos, deixem-me só dizer isto a propósito da oração. Mas uma outra música sobre a oração, em que este exercício do nosso respirar, ele diz assim: Jesus, 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 Jesus. Invocar o seu nome. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Portanto, vamos falar com Deus através desta música e assim levarmos, uma vez mais, o alimento que nós recebemos esta manhã para podermos crescer, sermos mais maduros neste mundo em que jaz no maligno, na confusão, na corrupção, mas que ainda a Igreja do Senhor estamos cá para sermos sal e para sermos luzes nesta terra de confusão. Vamos ficar de pé.
oração ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, e oro em nome de Jesus. Com gratidão, porque sempre falas conosco e sempre nos dás também este privilégio de podermos falar contigo, Senhor. Falar com Deus é um privilégio. Entrar na tua presença é um privilégio. E só podemos entrar na tua presença através de Jesus. Aquele que disse: eu sou a porta. Aquele que disse: eu sou o caminho. Aquele que disse: eu sou a vida. Aquele que disse: sem mim nada podeis fazer. Podemos, na verdade, entrar na tua presença, Senhor, porque é um privilégio podermos chegarmos a ti. E a tua palavra também nos exorta a chegarmos a ti, e tu te chegarás a nós. Quando falamos com Deus, devemos ter a capacidade de falar com Deus e ouvir a tua voz. Por isso, Senhor, ajuda-nos, na verdade, enquanto caminhantes neste caminho, rumo à terra prometida, que é a vida eterna para nós, tua igreja, tua noiva amada, que tu compraste por um preço tão elevado, o preço do sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor, ajuda-nos então, Senhor, a podermos falar contigo. Oro agradecido, Senhor, também pela vida do Hélder, que esta semana completou mais uma primavera. É o genro da Maria José, Senhor. O Hélder que já ouviu a tua palavra, Senhor, e que ele possa sentir, na verdade, vontade, desejo de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oramos, na verdade, para que a prenda de aniversário seja a sua salvação, Senhor. Pai amado, querido, uma vez mais, Senhor, com gratidão, Senhor, eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno, nosso Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, Senhor. A todos, então, desejo um bom domingo, uma boa semana. Mais. E falem com Deus. E Ele falará convosco.